Partimos então para o nosso terceiro painel nesta manhã e nós gostaríamos de chamar à mesa de trabalhos os excelentíssimos Dr. José Otávio de Souza Ferreira, desembargador, coordenador do NUPMEC. Dr. Rogério Neiva Pinheiro, juiz auxiliar da vice-presidência do TST. Doutor Ernesto Betti Neto, advogado especialista em Direito do Trabalho, tesoureiro da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, desembargadora do TRT da 15ª Região. Doutora Kathleen Mack Zarins Stamato, juíza coordenadora do SEJUSC. Feita a composição da mesa diretiva deste terceiro painel, já de imediato ouviremos o presidente, Dr. José Otávio de Souza Ferreira. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos sentar. É um prazer imenso estar aqui nessa manhã e participar desse importante evento, nessa renomada Faculdade de Direito. E eu não poderia deixar de abrir esse painel com os agradecimentos de praxe, né, e os cumprimentos. Né. Eu peço licença para cumprimentar todos os presentes, autoridades, estudantes, na pessoa do ministro Renato de Lacerda Paiva, ministro vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e na presença do nosso presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, presidente Fernando da Silva Borges. É uma responsabilidade imensa apresentar este painel da Justiça do Trabalho nesse tema tão importante que é a autocomposição de conflito. Para não prejudicar os palestrantes, já vou passar de imediato a palavra ao primeiro apresentador, né, desse painel. Começa com você? Quem? Eu acho melhor começarmos com o Rogério, porque assim nós controlamos melhor o tempo dele. Então, eu passarei a palavra ao Dr. Rogério Neiva, que é juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, juiz do trabalho desde 2002, ex-procurador de Estado e ex-advogado da União, foi responsável pelo juízo de precatórios do TRT da 10ª Região, pediu para que eu resumisse seu currículo, que é muito extenso, e pós-graduado em Psicopedagogia Clínica Institucional e pós-graduado em Neuroaprendizagem, e foi vice-diretor da Escola de Magistratura do Trabalho da 10ª Região. Então, passo a palavra a Vossa Excelência para a sua apresentação. Bem, bom dia a todos, e faço um cumprimento especial na linha da apresentação inicial do nosso coordenador de painel, desembargador José Otávio, fazendo um cumprimento especial ao ministro Renato Paiva, que, como alguém que tem a oportunidade e a felicidade de tentar, da melhor forma possível, auxiliá-lo e ajudar na árdua tarefa que vem exercendo, tem um tempo extremamente... o tempo é um recurso extremamente valioso para o ministro Renato, de modo que faço um registro especial no sentido de que os senhores tenham a consciência e a clareza do quanto custa para o ministro estar aqui participando desse evento, o que, por outro lado, demonstra o seu compromisso e o seu engajamento e envolvimento no tema da solução adequada de disputas, objeto aqui deste painel e desse evento, na realidade, né, como também cumprimento o doutor, de maneira especial, o doutor Fernando, que tem na sua gestão abraçado a bandeira da solução adequada de disputas no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que tenho cansado de dizer que tem sido uma vanguarda, uma referência para todos os tribunais regionais do trabalho, pedindo licença ainda para fazer um cumprimento especial a todos os colegas da Justiça do Trabalho comprometidos
com a causa da conciliação, que aqui se encontram presentes, né, como a doutora Gisela, a doutora Kathleen, doutor Magno Kleber, que veio de muito longe para cá, da 21ª região, desembargadora Nair, da 9ª região, enfim. E, em especial, também os organizadores desse evento, como o Dr. Paulo, o Dr. Ronaldo, da Justiça do Trabalho, e digo de antemão que é algo extremamente importante essa iniciativa, o fato de tentar reunir experiências e concepções relacionadas a essa temática, envolvendo todos os ramos do Poder Judiciário, né? Acredito que seja algo inédito e merecedor de todo o reconhecimento e que seja também reproduzido em outras unidades da Federação. Muito bem, eu, né, como os senhores já tiveram a oportunidade de observar na colocação do meu amigo desembargador José Otávio, ele estava muito preocupado com o tempo que eu iria desenvolver com a minha apresentação, né? Então, espero e vou me empenhar aqui para seguir da forma mais rigorosa possível o tempo que me foi confiado. E já antecipando, dentro do espírito e do objetivo do painel, a minha intenção aqui é compartilhar com os senhores algumas reflexões sobre essa temática específica da negociação no âmbito dos conflitos, enquanto instrumento de solução dos conflitos trabalhistas submetidos à Justiça do Trabalho. Então, assim, o primeiro aspecto que eu destacaria dentro dessa proposta de trazer algumas considerações sobre o tema da negociação trabalhista, ou da negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas, seria, né, a título introdutório, algumas considerações sobre essa relação entre a área de resolução apropriada ou adequada de disputas e o campo do direito ou do processo do trabalho, né? Um primeiro aspecto relevante que eu chamaria atenção corresponde ao fato de que o tema da conciliação ou da autocomposição não é novidade para o âmbito do direito e do processo do trabalho. Não por acaso, né, eu destacaria como um elemento emblemático o fato do artigo 764 da CLT, né, assim, esse dispositivo é um dispositivo que retrata a valorização e talvez, se nós fizermos uma comparação, inclusive com outras legislações, no direito comparado, inclusive, talvez seja difícil encontrar um dispositivo que traga uma valorização tão significativa da solução autocompositiva como o 764 da CLT, que vem desde a década de 40, em que traz aí essa ideia do empenho que se deve ter o magistrado na busca da solução autocompositiva. Naturalmente, aí presumindo pelo contexto até, uma ideia de monopólio, o que é algo que nós já relativizamos, uma ideia de monopólio do magistrado na interlocução direta com as partes. Então, esse artigo 764 diz muito sobre a importância da solução autocompositiva para a Justiça do Trabalho, para o direito do trabalho, para o processo do trabalho, por um lado. Por outro lado, é inegável que nós vivenciamos, né, e temos trabalhado para quebrar esse fenômeno, mas nós vivenciamos aí uma certa resistência no diálogo entre a área da resolução adequada de disputas e a área do processo do trabalho, né, ou seja, esse aparato institucional voltado à solução dos conflitos trabalhistas. E aí eu destacaria alguns elementos que podem retratar essa dificuldade de diálogo entre as duas áreas. Que o primeiro seria aquilo que eu chamaria de uma tensão principiológica, em que nós temos, de um lado, o princípio da proteção, como um dos elementos basilares, tanto do direito material quanto do direito processual do trabalho, e, por outro lado, né, uma ideia que é inerente à resolução apropriada de disputas de valorização da autonomia da vontade, né? Obviamente que uma das bases do direito do trabalho, que inclusive, enquanto desenvolvimento do princípio da proteção, é a limitação da autonomia da vontade. E por outro lado, a resolução apropriada de disputas tem como seus elementos centrais a autonomia da vontade, inclusive no sentido de que as partes precisam ser empoderadas, né, e essa ideia, inclusive, está no Código de Ética da Mediação e da Conciliação, tanto do CNJ quanto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que o reproduziu, mas essa ideia da valorização da vontade das partes enquanto o caminho da solução de conflito. Então, esse seria um primeiro aspecto, e isso é algo que nós ainda debateremos por muitos anos, né? Até onde vai
né, quer dizer, aquela pergunta frequente que se coloca é, né, o juiz pode homologar qualquer acordo, né, se o reclamante está abrindo mão de verbas rescisórias incontroversas, né, até onde vai isso? Então, essa é uma primeira questão que a gente precisa destravar, que seria essa tensão principiológica entre o princípio da proteção e a autonomia da vontade inerente à resolução apropriada de disputas. Nós temos aí, vivenciamos uma resistência que eu diria mais de natureza política, né, envolvendo a experiência que tivemos com a representação classista, e aí nós temos uma compreensão que se coloca no sentido de que abrir as portas a esses novos modelos, como, por exemplo, o modelo dos centros de conciliação praticado na Justiça Estadual e na Justiça Federal, em que nós quebramos o monopólio da interlocução do magistrado com as partes, permitindo que o magistrado seja auxiliado por um terceiro, seria algo que poderia estar abrindo as portas ao retorno da representação classista, que eu chamaria aí de uma resistência política. E um último aspecto que eu destacaria, inclusive enquanto desdobramento desses dois, principalmente dessa resistência política, foi a tensão que nós tivemos, e que não foi pequena, no debate que houve envolvendo a aplicação do antigo 277, parágrafo 1º do CPC de 39, que não era, obviamente, que veio numa dessas reformas a partir de 94, que permitiu com que o magistrado se valesse do auxílio de um terceiro, e que foi o embrião dos centros de conciliação, para promover a interlocução entre as partes, né? O que hoje já não existe mais, porque hoje, vamos dizer, essa aqui era a bicicleta, ou era o Fusquinha para a Ferrari, que correspondeu aos centros de conciliação. Isso aqui foi o embrião, o 277, parágrafo 1º do CPC, foi o embrião o embrião dos centros, do modelo dos centros de conciliação do antigo código que estava previsto no antigo Código de Processo Civil. E nós tivemos um grande embate no processo do trabalho no sentido de saber se esse dispositivo seria aplicado ao direito processual do trabalho. E uma das teses que se colocava de resistência à aplicação desse dispositivo era exatamente, né, e nós tínhamos vários debates, mas seguramente um deles, um dos elementos que estavam colocados por trás da resistência era exatamente a preocupação com o retorno da representação classista, de que a partir do momento que se quebrasse o monopólio da interlocução com as partes pelo magistrado, nós estaríamos abrindo a porta a voltar àquele modelo anterior. E eu diria que a superação de toda essa tensão e essa resistência de diálogo com a resolução apropriada de disputas foi exatamente a resolução 174 de 2016. A resolução 174 de 2016, eu diria, né, o ministro Renato, inclusive, acredito que vai fazer uma exposição sobre a resolução 174, mas a resolução 174, um dos aspectos relevantes da resolução 174 foi exatamente promover essa ruptura, inclusive ao reconhecer os centros de conciliação como um mecanismo que passou a ser admitido dentro da Justiça do Trabalho, automaticamente, e também admitir a possibilidade de que o magistrado se valesse do auxílio de um terceiro não magistrado, que no caso ainda com a restrição de que fosse um servidor da Justiça do Trabalho, nós promovemos essa quebra do monopólio do magistrado na interlocução com as partes, e aí, né, eu diria que nós demos um passo no sentido de romper essa barreira ao abraçar a área da resolução apropriada de disputas. Alguns conceitos básicos, né, superado esse esclarecimento introdutório, só para guiar o que eu quero, e eu só vou pontuar esses conceitos básicos no sentido de deixar claro o que eu quero dizer com negociação de conflitos trabalhistas, né? Então, partindo da ideia de que, teoricamente, nós temos duas formas de solução do conflito, que seria a heterocomposição, em que um terceiro impõe a solução autocompositiva, que seria o papel exercido pelo magistrado, e a autocomposição, em que a vontade das partes soluciona o conflito, nós teríamos, teoricamente, dois subprocessos de autocomposição, que seria a interlocução direta entre as partes, ou uma interlocução intermediada por um terceiro. Uma interlocução em que eu tenho a participação do terceiro, que vai contribuir com a solução de consenso envolvendo a vontade das partes. Para nós, né, a partir da resolução 74, nós definimos arbitrariamente
e eu sei que alguns poderiam até suscitar uma crítica, né? Mas por que uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai dizer o que é conciliação e mediação? Nós definimos, o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estabelecemos um conceito, uma separação do conceito de conciliação e mediação, envolvendo um critério que foi contemplado pelo artigo 165 do atual Código de Processo Civil, inspirado, inclusive, numa proposta do professor Leonard Riskin, né, que é uma das referências na área de resolução de disputas, que envolve a ideia da forma de atuação do terceiro neutro. Ou seja, se o terceiro neutro, né, e eu digo, não obstante as críticas que se possa fazer a esse critério e o próprio 165 do CPC, mas isso para nós tem um sentido. Se o terceiro neutro ele adota uma postura mais ativa, mais participativa, mais interventiva, fazendo proposta, nós estaríamos diante de um processo que nós chamamos de conciliação. Se o terceiro neutro não faz proposta e apenas estimula o diálogo, nós estaríamos diante de um processo que nós chamamos de mediação. E aí alguém pode perguntar, mas por que se adotou um conceito na resolução do CSJT? Porque aqui na Justiça do Trabalho nós tínhamos uma grande dificuldade, mas uma grande dificuldade que fazia parte desse contexto, que era a confusão entre o conceito de mediação e de câmaras privadas de conciliação e mediação. Ou seja, uma confusão entre processo e órgão. E era exatamente... Por quê? Porque a grande resistência havia, no fundo, as câmaras privadas de conciliação e mediação, que era a solução autocompositiva fora do Poder Judiciário, até mesmo por conta da experiência fracassada que nós tivemos em relação às comissões de conciliação prévia, diga-se de passagem. Então nós tínhamos esse problema, né? Então às vezes as pessoas de fora não entendem, mas nós tínhamos esse problema, até porque a Lei 13.140, ela foi apelidada, na minha opinião, de forma equivocada, de Lei da Mediação, que na verdade, né, na minha opinião, é um apelido equivocado, porque ela não trata, ela trata na verdade da atuação das câmaras, principalmente, e em alguma medida também dos centros, mas fundamentalmente das câmaras, né? Eu acho que ela devia ser chamada de Lei das Câmaras Privadas de Mediação e Conciliação. Então nós tínhamos esse problema na Justiça do Trabalho. Muitas pessoas confundiam mediação com Câmara Privada de Conciliação e Mediação. Então nós resolvemos esse problema conceitual com a resolução 174, dizendo que para nós, e seguindo inclusive o critério do 165, inspirado na proposta do professor Riskin, para nós, conciliação é quando o terceiro neutro faz proposta. Mediação é quando estimula o diálogo e não faz proposta, né? Isso aqui só para trazer isso está no livro do professor Riskin, né, em que ele procurou dividir a atuação do terceiro neutro, em que seria lá uma atuação mais proativa, fazendo proposta, que seria... né, onde eu teria lá o avaliativo amplo, né, lá no quadrante superior de esquerdo, e uma postura menos interventiva, né? Então eu até costumo brincar não, mas né, eu tenho uma amiga que foi orientanda do professor Riskin, né, e eu dizia para ela que na verdade ele devia ter trabalhado, ao invés de ter trabalhado dessa maneira, ele poderia ter trabalhado por meio de algo mais linear. Muito bem, o que nós temos de mecanismos hoje, né, para a solução de conflitos trabalhistas? Nós temos o acordo extrajudicial, ainda que em desuso, da Comissão de Conciliação Prévia. Nós temos o pré-processual hoje, inclusive nos termos da resolução 174, apenas para conflitos coletivos, o acordo judicial típico e a novidade da jurisdição voluntária trabalhista, lá do 855B e seguintes da CLT, né, que é algo que ainda nós estamos amadurecendo, que veio com a reforma trabalhista, e a resolução, que talvez até possa impactar, né, ou conflitar com o que está na resolução 74, de vedar as câmaras privadas e o pré-processual para conflitos individuais. Então esse é o cenário que nós temos para a solução de conflitos de forma autocompositiva em relação aos conflitos trabalhistas. Principais características que eu chamaria atenção das negociações voltadas à solução de conflitos trabalhistas, né? 3 aspectos importantes. Negociações envolvendo barganhas posicionais, né? Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas teoricamente nós temos um modelo de negociação mais competitivo e um modelo de negociação cooperativo, enquanto modelos puros. Qual é uma das grandes diferenças entre os dois modelos? No modelo competitivo, as partes desenvolvem um processo de barganha posicional que corresponde a uma negociação baseada em valores, em que
cada uma das partes estabelece um ponto meta, um ponto inicial, um ponto limite, de lado a lado, e vão ficar desenvolvendo um processo de barganha no sentido de que cada uma chegue mais perto do seu ponto meta ou mais distante do seu ponto limite, né? Então eu digo, eu quero receber 10 mil, o outro fala, eu pago no máximo 5, e nós vamos ficar fazendo esse jogo de barganha, o que corresponde a uma negociação tipicamente competitiva, ou seja, se contrapõe à negociação cooperativa, em que as partes procuram trabalhar com a ideia de interesses que estão por trás de posições, né? Posição é aquilo que eu digo que eu quero, interesse é o que eu realmente quero, ou uma discussão mais racional em cima de critérios. Foco nos valores e posições, né? Ou seja, o que tem a ver com essa ideia de barganha. Eu quero 10 mil e pouco importa por que eu quero 10 mil, eu não vou discutir o que está por trás do 10 mil nesse modelo competitivo. E nós temos, né, um processo significativo de ancoragens, né? Ou seja, eu inclusive, né, fazendo uma observação, não constou aí no meu currículo, mas eu tenho mestrado em psicologia comportamental, e estou desenvolvendo, faço parte do programa de doutorado da Universidade de Brasília, do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, e a minha pesquisa de mestrado teve como um dos resultados, que foi uma pesquisa empírica, mostrar exatamente esse fenômeno da ancoragem. Qual é a ideia de ancoragem? É quando eu vinculo a minha pretensão a uma determinada referência, um determinado número, e isso acaba enviesando qualquer avaliação e solução que eu venha a tomar, né? Então eu fixei nos 10 mil por algum motivo, e tudo que esteja distante do 10 mil não me é interessante, o que esteja próximo dos 10 mil é interessante. Alguns impactos da reforma trabalhista nas negociações. O primeiro é que a questão da liquidação dos pedidos, quer dizer, isso era algo esquizofrênico, eu diria, né? As pessoas sentam para discutir valores, né? Eu não fiz esse esclarecimento, mas alguém podia perguntar, mas de onde vem essa ancoragem? E aí a resposta, que inclusive foi resultado da minha pesquisa, do valor da causa. O valor da causa, isso eu constatei na minha pesquisa, enfim, com base em uma série de parâmetros empíricos, estatísticos, metodológicos, que existe um fenômeno de ancoragem na negociação em relação ao valor da causa. E não há mecanismos, não havia, pelo menos até a reforma trabalhista, mecanismos que garantissem que o valor da causa correspondesse efetivamente à realidade da pretensão. Então, o advogado me disse que o valor da causa é 10 mil, eu não sei se 10 mil realmente corresponde à realidade dos fatos que eu estou alegando, eu boto esse número na cabeça e eu sento numa mesa para barganhar, tendo como âncora 10 mil. Então, a reforma trabalhista pode trazer um impacto em relação a essa ancoragem, no sentido de trazer a ancoragem, pelo menos ainda que o fenômeno da ancoragem permaneça, mais compatível com a realidade das próprias alegações, né? E o segundo é que o ônus da sucumbência para o reclamante pode, eventualmente, trazer algum impacto no sentido de uma análise de risco mais cuidadosa. Apenas em termos de espaço que nós podemos estar avançando, né? Para compartilhar aí para os senhores terem uma ideia. Eu coloquei aí, né, de 2014 a 2017, não para os senhores terem ideia, em 2014, as empresas gastaram pagando para os reclamantes no total 16 bilhões, 38% com os acordos. Já em 2017 nós chegamos a em 43%, mas os senhores vão ver, a média está em torno de 39%, 40%. Né? Ou seja, o que isso mostra? Há espaço para avançarmos na solução autocompositiva. Nós temos uma série de vantagens que podem ser consideradas, o pessoal da 15ª inclusive trabalha muito bem isso, tanto para as empresas quanto para os reclamantes. Do ponto de vista, eu destacaria aqui o aspecto probabilístico, né? Nós temos um elevado índice de reforma das decisões na Justiça do Trabalho, das decisões de primeiro grau para os CRTs, a média 44%, das decisões de segundo grau para o TST, em recurso de revista, 68%, isso constatado no último relatório estatístico. Então, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o fato de eu ter uma sentença favorável não quer dizer que eu ganhei o jogo necessariamente, né? O elemento probabilístico que pode ser considerado nas negociações. Em termos de perspectiva que teríamos aí para avanço, o primeiro ponto importante, e esse evento acaba se enquadrando um pouco nisso, né? A ampliação das políticas judiciárias de conciliação, voltada ao fomento da solução autocompositiva, e esse é um esforço que a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, capitaneada pelo ministro Renato, vem fazendo, né, em várias frentes de trabalho. Uma mudança cultural, né, que é algo que o judiciário no todo vem fazendo, em termos de romper com a cultura do litígio.
E a ideia da racionalidade da negociação, romper com a barganha posicional, né? Isso, condições, que eu estou falando de condições para avançarmos, né? Que as pessoas, tanto os mediadores quanto os advogados, e no caso das empresas, os seus prepostos, se capacitem tecnicamente para conduzir e participar de negociações, né? Trabalhar com mecanismos de incentivo, que entra um pouco na ideia da política judiciária, para a solução de consenso, e a ideia de eficiência e racionalidade no processo decisório, o que muitas vezes nós constatamos que falta na avaliação das partes, envolvendo ambos os lados. Normalmente eu termino as minhas apresentações, meu tempo já acabou, mas se o presidente permitir, esse aqui é um cordel que foi escrito por um servidor da Justiça Federal na Paraíba, rapidamente, que é o chamado Cordel da Conciliação, em que ele diz assim, não vou falar em ritmo de cordel, né, obviamente, não tenho condições para isso, mas que diz: vou versar sobre um processo que é autocompositivo, vibrante, substantivo, de inerente sucesso, humanizado te peço, confesso, é sensacional, magnífico, ideal, fonte de harmonização, quem quer conciliação, suspira a paz social. Se há conflito, a solução, esta sim monumental, a relação pessoal em franca restauração, judiciária em ação, no viés conjuntural, mudança assim cultural, merece reflexão, quem quer conciliação, suspira a paz social. Humanizar o processo, resolução de disputas no dia a dia das lutas, logo anteveja o progresso, não se admite o regresso, o avanço é sempre ideal, sinta a corrente coral e meça em cor a canção, quem quer conciliação, suspira a paz social. Que assim possamos cada vez mais superar buscar a conciliação e a paz social. Obrigado pela atenção, desculpa a extrapolação do tempo. Esse aí, pessoal, é um livro de minha autoria, viu? Fazendo um pequeno comercial com autorização prévia da organização. Se puder, até faça um sorteio no final. Obrigado, Rogério. Eu vou agora passar a palavra imediatamente para a doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, que em 2006 foi promovida ao cargo de desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, participou da administração do tribunal no biênio anterior, 2015 e 2016, como vice-presidente judicial, e lá desenvolveu um trabalho extraordinário no âmbito da conciliação e mediação, e atualmente é desembargadora da 5ª turma do nosso tribunal e da 3ª seção de dissídios individuais, e integra as comissões de jurisprudência e de assuntos administrativos do TRT 15. Tem a palavra, doutora Gisela. Bom dia a todos. Eu também estendo essa manhã festiva, os meus cumprimentos na figura do ministro Renato de Lacerda Paiva, que é um grande orgulho para nós ter Vossa Excelência aqui nesse debate tão importante e tão expressivo no mundo de hoje. O nosso presidente, Dr. Fernando, que também é um incentivador e uma pessoa que realmente buscou, nesse seu biênio, fazer com que essa ideia sempre tivesse em franca mobilização e até ganhando mais efetividade. A todos que compõem a mesa, aos estudantes. A minha fala, na verdade, ela é mais tranquila e ela é mais eu vou contar uma história de como aconteceu e como nós colocamos em prática no nosso tribunal, que Sorocaba é uma das jurisdições que pertencem ao nosso universo gigantesco da 15ª Região, de como efetivamente, acreditando numa ideia, ela pôde ser efetivada, eu diria até num tempo recorde. No biênio que foi anterior ao do Dr. Fernando, cujo presidente era o Dr. Lorival, eu tive a grande oportunidade e a grande honra de exercer a vice-presidência judicial. E, obviamente, com algumas mudanças de legislação, algumas imposições, nós tivemos a oportunidade de fazer valer o que a gente sempre acreditou, que era efetivar esses núcleos de conciliação. Então, nós temos hoje um CEJUS, que na época nós denominávamos SIC, que era o Centro Integrado de Conciliação, e na época, até em 2015, a Justiça do Trabalho estava num limbo, onde a Resolução 125 não contemplava de uma maneira clara que a Justiça do Trabalho poderia fazer este movimento. Mas, mesmo assim, acreditando em tudo e acreditando que esse é um passo para frente, porque a Justiça do Trabalho está super assoberbada,
nós começamos a fazer essa prática e tentamos, então, colocá-la rapidamente em funcionamento. E está aí o universo gigantesco da nossa região, tirando São Paulo, que é aquela segunda região. Hoje nós temos todo o Estado sob a jurisdição da 15ª, e em cada uma dessas circunscrições, porque como o Estado é muito grande, a 15ª é dividida em circunscrições, em cada uma delas já havia um núcleo de conciliação em execução. Então, aproveitando esses núcleos e esses juízes mais dotados nesses centros de execução, nós começamos a desenvolver, com a ideia também de implementação do 2º grau, que foi a grande novidade nesse biênio, a fazer uma coisa um pouco mais dirigida para a conciliação. Hoje, né, doutora Kathleen, nós temos mais 4, que na minha época não tinha, e eu adoro isso porque é sempre uma evolução constante. Nós temos Franca, Araraquara, Jundiaí, Taubaté, são esses que estão em vermelhinho, que à época não existia. O que faz a crer que, toda vez que a gente fala, tem sempre uma novidade em vermelhinho de crescimento a contar. Isso muito me alegra. E, obviamente, deste panorama existente, né, da sociedade superlitigiosa, da crise econômica, do aumento da demanda, do ingresso de uma ação trabalhista com um rol de A a Z, né, que é muito comum, os cortes orçamentários e a necessidade realmente de fazer uma justiça célere, nós entendemos que teria que ter alguma movimentação que pudesse colocar o judiciário, principalmente o judiciário trabalhista, que lida com subsistência, lida com o alimento do trabalhador, lida com o relacionamento patrão-empregado. A gente deveria ter uma ideia que isso pudesse amenizar esse tempo do processo e fazer com que as partes efetivamente ficassem melhor servidas do que o processo ter seu trâmite normal. E aí não vai nenhuma crítica de ineficiência, nem de juiz de 1º grau, muito menos de desembargador. O que acontece é que há um despejo de ações trabalhistas diariamente no 1º grau, e isso obviamente reflete nos tribunais superiores, que nenhum ser humano consegue resolver. E para que a gente possa efetivamente ficar bem na nossa profissão e dar aquilo que a gente entende que é justo dar, esse tempo que corria o processo, para nós era muito doído. Então, começamos a tentar ver se outras soluções poderiam ser postas em práticas, principalmente, já tendo em vista uma resolução que já existia, que era 125, que a gente pudesse, então, exercer essa tentativa de conciliação um pouco mais eficiente. Os assuntos mais recorrentes, que eu me lembro muito bem, são as verbas trabalhistas. Na verdade, são os assuntos mais recorrentes da Justiça do Trabalho, onde a gente entendeu que, se a gente conseguisse unir o patrão com o empregado de uma maneira mais clara, e diante dessa matéria que a gente tabulou como sendo a principal causa da demanda, que é a falta de pagamento de verbas rescisórias, a gente começou a colocar em prática a conciliação e a mediação. Obviamente, essa parte técnica de mediação, de conciliação, já foi falada no primeiro painel, né? A diferenciação, agora falado um pouquinho também no curto espaço do nosso professor na matéria, meu querido colega Rogério Neiva, que são temas diferentes, né? O que se media só depois se concilia, mas enfim, a gente começou a ver começamos a tentar um aprimoramento na Justiça do Trabalho. E como é que nós começamos a fazer isso num breve histórico? A gente estava partindo do zero, era um tribunal que não tinha efetivamente nenhum centro de conciliação nele imposto, e sim, como eu já mostrei, os núcleos de execução nas circunscrições. E nós começamos, então, juntamente com a doutora Marinês, que foi uma espetacular desembargadora, que sem ela nada teria acontecido, juntamente com a doutora Andréa Guelfi, que era minha juíza auxiliar, que hoje é titular da 4ª Vara de Jundiaí. Nós começamos a ter algumas ideias de como pegar esses processos, como selecionar esses processos que efetivamente teriam condição de ser negociados. Então, partimos do zero, fomos até a Secretaria Judiciária do nosso tribunal e perguntamos assim, como é que nós vamos fazer para pegar esses processos, para tentar colocar em conciliação, não era, Marinês? E um trabalho de 8 horas, a gente conseguia fazer uma triagem de 10 processos no máximo, que seriam
analisado sobre diferentes aspectos. Não poderia ser muito longe da sede do tribunal, isso eu já estou falando numa inovação, Centro de Conciliação segundo grau. Não poderia ser muito longe da sede, não poderia ser um processo muito intrincado, não poderiam ter muitos reclamantes nesse primeiro momento, nenhuma pluralidade de reclamados, e com essa tábula toda, a gente ia fazendo a nossa triagem para tentar dar o start neste movimento de conciliação. Mas era insano. Realmente, a unha que era feita no sábado, na segunda, já estava toda estragada, porque a gente tinha que ficar movimentando aqueles processos todos para entender do melhor processo. Por quê? Porque não adianta, efetivamente, colocar o processo que não seja adequado para uma conciliação. Muito embora eu acho que todos eles são passíveis, num primeiro momento de desenvolvimento, e para que a coisa realmente tomasse um ritmo mais acelerado, teria que ser os processos que nos permitiriam, né, um início dessa tentativa de negociação. E aí, o que nós fizemos? Também sobre a ideia magistral da doutora Marinês e da doutora Andréia, nós começamos a procurar fazer o movimento inverso. Do tribunal, lá da nossa região, quais são as maiores empresas devedoras? Quais são as empresas que são recorrentes, né, no polo passivo? E aí nós começamos a tabular e fizemos um movimento inverso. Vamos começar chamando as empresas que têm o maior número de processos e tentar convencê-las a que a mediação, juntamente com a conciliação, vai fazer uma diferença em todos os aspectos para essa empresa, quer financeiro, quer de relacionamento com o pessoal, quer depois de aplicabilidade desse dinheiro, que eu digo sempre muito mal gasto, em juros e correção, em outras técnicas, em aprimoramento de materiais, de maquinário. E acreditando nessa fala, a gente começou a tabular os maiores devedores da Justiça do Trabalho. E começamos a chamá-lo, e a primeira empresa multinacional que nós chamamos no tribunal, dentro do gabinete do vice-presidente, foi a Unilever, que é um gigante. E aí nós conseguimos, de uma forma super simples, pegando o telefone, ligando do tribunal e dizendo assim, olha, nós tabulamos aqui que a Unilever tem uma série de processos em diferentes regiões aqui da 15ª. Será que o diretor jurídico, juntamente com o vice-presidente, com o presidente, eu não sei quem representa essa empresa no Brasil, será que poderia vir aqui no tribunal da 15ª conversar? Foi simples assim. E nós fizemos isso hoje com todas essas empresas, fomos até a Câmara, a ANCHAM, a Câmara Americana, onde representa no Brasil 70 das 100 maiores empresas, e lá nós pudemos dizer que o nosso piloto Unilever e também CPFL tinha dado um resultado extraordinário. Nós chegamos a ir, né, Marinês, na CPFL, falar para as quase 60 advogados internos de colocar em prática tudo isso que o tribunal estava entregando. Por quê? Porque a gente entendeu que, mediando o próprio tribunal, isso teria um sucesso e uma credibilidade esplendorosa. Quem que não quer ter uma empresa onde o custo disso mensal é expressivo, não é? Com os juros e com a correção, aquele passivo deve incomodar e aquilo, nessa fase de crise, tende a crescer. Então, fica assim, aqueles provisionamentos, aquelas passagens por compliance e aquela coisa toda. Então, poderia, de uma forma muito simples, chamar e falar, olha, o tribunal hoje tem um singelo núcleo de conciliação. O senhor interessaria colocar os processos aqui para a gente tentar fazer a solução deles todos? E qual não foi a nossa surpresa que a Unilever, ela mandava a listagem de processos gigantescas e praticamente hoje, a doutora Kathleen está aqui, que capitaneia super bem esse núcleo de segundo grau, pode dizer, ela tem um passivo mínimo. E assim que aconteceu com a CPFL, e assim aconteceu com todas essas empresas que conseguiram entender a movimentação do magistrado, do desembargador, do juiz de primeiro grau, na tentativa da solução. O problema do processo não é nosso, é das partes, o respeito às partes. O bom magistrado, no meu entendimento, não é aquele que fica lá, que nem foi falado no painel anterior, o bom magistrado é aquele que dá sentença. Desculpa, não é. O bom magistrado é aquele que vai buscar a solução, é aquele que chega em casa e fala, né, depois de uma rodada de negociação, e começa a relembrar
das caras das pessoas que estavam lá há tanto tempo esperando uma solução e de repente tiveram. É um pedido de desculpa. A gente brincava, é uma lavagem de roupa suja, né? O mediador preparado. Hoje a gente já vai implementar o 7º curso dentro do nosso regional, que serviu de base para os outros regionais, especificamente na Justiça do Trabalho, não é? São técnicos que a gente forma, agora de uma forma ainda um pouquinho restrita, porque para fazer esse curso apenas podem ser os servidores da ativa, servidores aposentados e magistrados e servidores aposentados e da ativa. Que o nosso sonho é ampliar isso, porque tem espaço para a Justiça do Trabalho, cooptar, às vezes, né, as universidades, que hoje ficamos super felizes em conhecer a doutora Karen, que ministra dentro dessa universidade uma matéria específica sobre isso. É mudança de paradigma, é modernidade, é querer ver as partes compondo, e nós, na época, e hoje a doutora Kathleen também sabe que nós tabulamos, eu só queria mostrar figurinha, então, fotografia, no sentido de que, em fevereiro de 2015, a gente tinha acabado de assumir a nova administração do tribunal, nós fizemos um núcleo super pequenininho lá na sede judiciária, em de 4 mesinhas, e o sucesso foi tão grande nessa composição com as empresas, que são os maiores devedores. Em pouquíssimo tempo a gente já estava num local apropriado, na sede administrativa, no térreo, inaugurando, né? E com muitas demandas, e a gente fazia essa fala com as empresas, e elas próprias mandavam a listagem de processos. Fizemos com as montadoras do Vale, chegamos a receber lista de 500, 600 processos de uma vez só para colocar em pauta. Às vezes, o Sejusc, que era o antigo SIC, trabalhava a semana inteira para uma empresa só, o que facilitava, porque eram os mesmos advogados. Uma fala real, justa, de valor justo. E a gente até brincava que a gente fazia o recall, às vezes nas mesas de negociação. Olha, começou a baixar muito o valor, não era esse o combinado, a gente chamava de novo para uma reflexão lá dentro do tribunal. E é isso, ganhamos alguns reconhecimentos, que isso muito me honra, né? Alguns prêmios em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque é isso, eu acho que essa ideia é uma ideia do futuro. O que é negociado, o que é construído, ele é pago. 90% dessas conciliações, elas foram realizadas. Ao passo que hoje a gente tem uma taxa de congestionamento da execução trabalhista beirando 70%, alguma coisa está errada, né? E esse não é a verdadeira função do magistrado, ficar atrás da mesa esperando os processos. Fizemos alguns estudos de caso, a doutora Marinês também tinha muitos exemplos nisso, que ela capitaneava grandes acordos, e era isso. Às vezes, numa primeira audiência, onde poderia fazer um acordo de 10 mil, 15 mil, depois de 10 anos de disputa, a gente fazia conciliação de 50, 60 mil reais, o que não é nenhuma aplicação financeira, dá para a empresa esse dinheiro que ela gastou, pagando juros e correção. Portanto, isso tudo também foi bem estudadinho, processos reais, né, que nós fizemos. Tudo assim, ó, primeira audiência ele queria 8 mil, né, porque ele queria verbas rescisórias, depois ele teve uma condenação superior a 100 mil, e a gente acaba fazendo, obviamente, não pelo 100%, mas por 80%, 90% do valor. As ações civis públicas também é um nicho bem interessante para a gente poder conciliar, até porque o destino desse dinheiro é filantrópico e é maravilhoso, a gente consegue ajudar muitas instituições carentes. E agora eu passo a palavra para a doutora Kathleen, aonde ela, pegando essa fase embrionária do que a gente conseguiu fazer na gestão passada do doutor Fernando, e que ele capitaneou juntamente com a doutora Kathleen e com a coordenação do NUPEMEC, do doutor Zé Otávio e da doutora Marinês, eles conseguiram, este embriãozinho, fazer um gigante, e a partir daqui a fala, então, é da responsável por esse crescimento. Agradeço a todos, muito obrigada. Passo a palavra, então, à colega Kathleen, que é graduada e pós-graduada em Direito pela PUC de Campinas, e foi juíza do trabalho substituta no TRT da 2ª Região, integra a nossa magistratura da 15ª desde 2001,
é juíza titular da Vara do Trabalho de Bragança Paulista e coordenadora do Sejusc de 2º grau no TRT da 15ª Região. Foi premiada pelo Conselho Nacional de Justiça recentemente com o Prêmio Conciliar é Legal, com o melhor projeto nacional na categoria Juiz Individual. Tem a palavra, Catherine. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes aqui na pessoa do ministro Renato Lacerda de Paiva e também cumprimentar o nosso presidente, doutor Fernando, a quem devo a honra de coordenar o Sejusc de 2º grau, por convite feito por ele, sucedendo então a maravilhosa doutora Gisela. Tão gostoso ouvi-la falar, não é? Que 10 minutos passaram assim tão rapidamente. Seria tão bom continuar aqui ouvindo tantas experiências bacanas, né? Agradeço também a oportunidade de dividir aqui a mesa com meu querido amigo Rogério Neiva, que coordena tão brilhantemente essa política conciliatória a nível nacional, com o nosso querido desembargador também José Otávio, coordenador do NUPEMEC, e cumprimento todos os advogados e futuros advogados na pessoa do doutor Ernesto aqui presente. Bom, dando continuidade aqui, sabendo que o tempo já é curto, e peço que me avise então quando chegarem os meus 5 minutos, para eu também não ser tolhida de surpresa, venho dizer aqui um pouquinho sobre o que caracteriza os nossos Sejuscs na Justiça do Trabalho. É um trabalho que nós fazemos com muito amor e com muita alegria, né? E tudo que a gente faz com amor dá certo, e os resultados a gente colhe. Nossos Sejuscs são caracterizados por um atendimento humanizado. Ontem se falou um pouco sobre isso, né? Nós, quando trabalhamos com tantos processos assim, muitas vezes tendemos a achar que cada processo é mais do mesmo. E os nossos Sejuscs são preparados para tratar cada processo como o processo da vida da pessoa. Ele pode ser mais um para o mediador, ele pode ser mais um para o magistrado, mas ele é o processo da vida daquele cidadão. E por trás daquelas capas, né, no caso dos processos físicos, ou por trás daquela telinha nos nossos processos eletrônicos, há vidas, há gente, há problemas, há pessoas que estão sofrendo os impactos daquele conflito. E nós queremos tratar cada conflito individualizadamente. É para isso que são preparadas as pessoas que atuam nos nossos Sejuscs. Nós temos também um ambiente agradável, não por outra razão, senão nós queremos que as partes estejam ali confortavelmente instaladas, porque nós queremos incentivar o diálogo. É preciso que elas falem. Muitas vezes, o simples fato de serem ouvidas ajuda a solucionar aquele conflito, abre a porta para uma solução. Há pessoas que chegam lá e dizem para os seus advogados timidamente: doutor, eu posso falar? Claro que pode falar, aquele é o ambiente para diálogo, não é? Nós temos também um trinômio com o qual nós trabalhamos e treinamos os nossos mediadores para isso, que é o trinômio da paciência, perseverança e motivação. Isso vai estar sempre presente nos nossos Sejuscs. Nosso ambiente é diferenciado porque o nosso objetivo é diferenciado. O tipo de tratamento que nós queremos dar ao nosso conflito não é a decisão adjudicada, imposta, mas é aquela que as próprias partes encontram, que não há decisão melhor. Por mais brilhante que seja a sentença, por mais preparado que o colega seja, não há decisão melhor do que aquela encontrada pelas próprias partes no conflito. E as partes não têm noção do poder que elas têm de resolver o seu próprio conflito. Elas terceirizam o seu problema, já que terceirização está tão na moda, né? Terceirizam também a solução do problema. E isso é um problema não só da formação dos advogados, e eu realmente cumprimento a faculdade aqui de Sorocaba por ter inserido no seu currículo uma disciplina específica nessa formação. Parabéns, alunos, vocês estão adiante dos seus colegas, porque uma das maiores dificuldades que nós temos lidando nos Sejuscs atualmente é a falta de preparo dos profissionais para a negociação. Ainda existe aquela cultura do bom profissional ser o profissional beligerante, e não é por outro motivo que não a falta de treinamento, a falta de preparo, que eles não se saem bem nas negociações e frustram muitas vezes a solução que os próprios clientes buscam. Quantas e quantas vezes nós vemos que os próprios reclamantes e reclamado estão tendentes a uma negociação, querem solucionar o seu conflito e não o fazem por resistência dos advogados. Então, parabéns, vocês estão no caminho certo.
No biênio 2017-2018, que é o que sucedeu à criação do SIC, né, o Sejusc de segundo grau, nós tivemos o espaço ampliado. Aquele que foi inaugurado na época da doutora Gisela foi ampliado de 168 metros para 265 metros. Nós conseguimos, aí, com o apoio da atual presidência, dar uma empurradinha na TI, né, e já conseguimos ali ampliar um pouquinho do nosso espaço. Nós temos uma sala de espera ampla, vocês podem ver aí pelas fotos, ela não é uma sala de espera comum. Nós temos sofás voltados um sofá para o outro, como verdadeiras saletas ali que mobilizam as pessoas a dialogarem desde a sala de espera. Colocam face a face as pessoas e não umas de costas para as outras. Ali são as salas, né, a nossa sala principal de conciliação, onde as mesas são desta forma dispostas. As pessoas trabalham ali conjuntamente, mesas redondas, assentos adequados, notebooks, tudo tentando tornar o ambiente mais leve, mais propício à conciliação. Aí, numa foto maior, nós temos um orgulho muito grande do nosso painel de lavandas, né, ali, que dá um aspecto assim de tranquilidade, de calma para o ambiente. E eu vou correndo aqui, porque eu já tenho só 5 minutos. Nós temos uma equipe qualificada de mediadores formados pela nossa própria Escola Judicial. Nosso curso tem 110 horas de formação, mais uma semana inteira de estágio em Sejusc. Tudo na forma da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Os nossos magistrados que participam dessa formação, todos os mediadores são supervisionados presencialmente por magistrados também formados com formação específica nessa solução. O tratamento, como eu disse, humanizado e adequado de cada conflito, sempre em respeito à ordem pública e à legislação vigente. Ninguém vai lá fazer qualquer acordo e acordo a qualquer custo. Não se faz, como se diz por aí, acordo na bacia das almas em nenhum Sejusc da Justiça do Trabalho, isso os senhores podem ter certeza. O espaço adequado que nós promovemos, inclusive com acessibilidade, temos sempre um lanchinho à disposição para que as partes possam esperar de forma confortável, para que possam aguardar sem pressa, porque o tempo também é um aliado nosso. Marcamos as audiências com um tempo razoável de duração entre elas, para que tudo possa fluir de uma forma positiva, alcançar o resultado que nós pretendemos. Fazemos pautas especiais para empresas, escritórios, sindicatos, designando audiências para a mesma data, no mesmo período, tudo de acordo com a necessidade daquele que nos procura, porque o tempo é valioso para os senhores, é valioso para nós, e nós queremos otimizar os gastos e otimizar o tempo dos senhores também. Apresentamos esse feedback pós-pauta, que é o recall, né? Às vezes o feedback resulta num recall realmente, avaliando os pontos em que não foi produtiva a pauta, para que nas próximas vezes possamos melhorar. Porque assim como nós pretendemos o melhor resultado, acreditamos que também aquele que inclui as suas listas de processo queira a mesma finalidade. Possibilitamos a realização de audiências de processos que vêm de varas distintas, às vezes em grau de recurso também, numa mesma e única oportunidade, num mesmo local. Em lugar de ficarem as empresas enviando advogados pulverizadamente por todo o Estado, por toda a 15ª região, nós conseguimos reunir isso tudo numa mesma localidade. Grau de recurso também conseguimos realizar numa mesma ocasião. Utilizamos os recursais e os judiciais. Os senhores não têm ideia de quantos processos encontram-se quitados pelos depósitos que existem nos autos. Estão quitados e as partes continuam ali aguardando infinitamente. Atualizamos esses depósitos para o momento da audiência. Fazemos homologações em encaixes extrapautas, temos a maior flexibilidade dentro das nossas limitações, evidentemente, para que não burocratizemos mais do que já é burocratizada a justiça, para que a gente possa realmente atender bem o nosso jurisdicionado. As negociações em ações civis públicas, das quais a doutora Gisela já falou, serão sempre observados esses 4 princípios próprios da mediação nos nossos Sejuscs, que são a confidencialidade, tudo o que se passa ali fica ali, não vai para o processo. Ninguém precisa ir a um Sejusc achando que ali é uma cama de gato, que é uma armação para colher provas para uma instrução. As pessoas precisam ficar à vontade para que elas possam dialogar, para que elas possam se abrir, para que dali resulte uma efetiva composição. Os nossos mediadores são treinados para que sejam imparciais. Existe a voluntariedade presente. Ninguém é obrigado a propor acordo, ninguém é obrigado a aceitar acordo. Mas aqui eu abro um parênteses e acho muito importante nós lembrarmos que voluntariedade
responsabilidade é diferente de responsabilidade pela solução do seu problema. Nós precisamos resgatar nas pessoas essa responsabilidade. Acha-se que a partir do momento em que se coloca nas mãos do judiciário a solução do conflito, essa responsabilidade é toda do judiciário, e não é. As partes têm a responsabilidade de sentar e conversar sobre o seu problema. Então, voluntária, aceitação e a proposta de um acordo, sim, mas participar desta audiência para tentar uma solução, isso faz parte da responsabilidade das partes que nós precisamos resgatar. E não só responsabilidade, mas um poder tremendo que elas têm nas mãos delas. Eu costumo dizer, é melhor deixar para um terceiro que não conhece o senhor, não conhece a senhora, não sabe do que se passou da relação de vocês, simplesmente impor uma decisão, ou é melhor que vocês cheguem a um ajuste? E outra coisa, é melhor a gente cumprir algo que foi imposto para nós e que somos obrigados a cumprir, ou nós vamos cumprir com muito mais alegria e mais satisfação alguma coisa que nós decidimos para nós mesmos cumprirmos? Isso se retrata fielmente no índice de cumprimento dos acordos que são homologados nos nossos Sejusques, que beira a 95% de índice de cumprimento. Bem diferente do índice de cumprimento das sentenças que a doutora Gisela bem lembrou, o índice de congestionamento da execução da ordem de 70%. Né? Esses são os nossos resultados aí dos todos os Sejusques somados em 2017. Somamos aí 684 milhões do ano todo. Agora, já em 2018, até junho, já havia 433 milhões, o que me leva a crer que nós vamos extrapolar os 600 e poucos milhões do ano passado. Então, um índice realmente crescente. Sorocaba, destacamos ali em vermelhinho, né, que já conciliou esse ano 52 milhões de reais. E tem se destacado e uma curva ascendente, graças ao belo trabalho que o Dr. Paulo Belotti tem desenvolvido aqui. Parabéns, Dr. Paulo. Parabéns, Sorocaba, porque vocês realmente estão mudando a cultura aqui na localidade. Parabéns. Resultados, então, também temos colhidos aí de premiações sucessivas nas Semanas Nacionais de Conciliação, com índices e números bastante animadores. Prêmios do Conciliar é Legal, todo ano nós estamos lá representados, já estamos aí já na fase de inscrição para o próximo Conciliar é Legal e queremos ver a 15ª lá novamente representado, né? Porque uma vez no pódio, não é, doutor Fernando? A gente quer sempre estar no pódio, não é? Algo que também vale a pena se pensar é, muitas vezes as empresas têm a falsa noção de que depositaram o dinheiro no processo e o processo está pago, então agora eu posso recorrer até eu cansar de recorrer. E nós sabemos que o sistema recursal, ele é vasto, né? E se a gente quiser, dá para levar um processo durante muito tempo aguardando se julgar os recursos. Então, tomem cuidado, deem uma olhada nesse gráficozinho. Um processo que custava 10 mil reais em 2010 e o empregador foi lá e depositou 10 mil reais em 2010, está lá naquele quadradinho, aquela torrezinha cinza. Em 2018, esse mesmo depósito está valendo 13.740, isso para o início de 2018. A dívida cresceu da forma amarela, se eu for considerar a remuneração pela TR, ou seja, dobrou, foi para 21, ou a dívida cresceu pelo IPCAE da forma verde clara, foi lá para cima, chegando a 32, triplicou a minha dívida. Então, os meus 10 mil que eu achava que tinha pago a minha dívida, simplesmente não pagou. E eu estou devendo o dobro, pelo menos, ou o triplo. E aí eu deixo para os senhores saber, né, se perguntarem, é TR, é IPCAE, à vista das decisões mais recentes que têm ocorrido. Eis aí um novo e ótimo momento para se negociar dívidas, enquanto ainda existe uma certa incerteza quanto ao índice, né? Vem lá a parte, uma conta inteirinha pela TR, a outra conta inteirinha pelo IPCAE, diferença de 30% a 40% entre um valor calculado pelo índice TR e pelo índice IPCAE. Momento excelente para se fazer uma negociação também, não é? Para quem não sabe como dimensionar o seu passivo trabalhista, existe aí uma ferramenta interessante no nosso site, na aba Serviços. Eu sei que está um pouquinho faltando nitidez aí, mas na aba Serviços, no canto superior direito, existe lá certidões de ações trabalhistas no cantinho direito. Ao clicar ali, vai abrir esta tela.
Basta colocar o CNPJ da empresa, clicar se quer as arquivadas também ou não, e ali sai a listagem de todas as ações que a empresa possui na 15ª região, inclusive aquelas eventualmente ainda não notificadas para a empresa, já vão estar ali, né? Então, se os senhores assessoram eventualmente alguma empresa que não tem essa noção, eis aí uma boa ferramenta para se utilizar. Por que, então, inscrever os processos no Sejusc? O custo de manutenção de um processo trabalhista. A gente sabe o custo com advogados, com prepostos, com peritos, fora o custo para cada um de nós enquanto cidadão, né, e contribuinte. A experiência demonstra que os processos liquidados são sempre muito superiores à pretensão de acordo do reclamante na primeira audiência. Aproveitem a primeira audiência na vara para uma conciliação. Mas, se não foi possível lá, não percam as esperanças. É possível conciliar a qualquer tempo e os Sejuscs estão prontos e preparados para isso. Não é acordo que cria precedente, isso é algo, uma assertiva falaciosa, né? Querem um precedente, deixem julgar a ação, principalmente sob o ponto de vista de ações repetitivas, aspectos de dano moral, insalubridade, periculosidade, o supervisor que trata indignamente o trabalhador. Esperem fazer a prova, esperem ter uma sentença e verão o que é precedente. E já também estou correndo aqui para terminar, né? A questão do valor depositado no processo, enfim, possibilidade de discriminação de verbas dentro da legalidade, mas quanto antes com mais possibilidade. E queremos que os senhores administrem os passivos dos seus clientes com inteligência, gastando bem o dinheiro dos seus clientes, né? E esperamos o quê de quem inscreve os seus processos no Sejusc em contrapartida? Uma seleção apropriada desses processos, os senhores que inscrevem é quem vão escolher, e com isso nós já temos 50% de êxito na nossa tentativa conciliatória, porque quem nos indica é quem já quer conciliar, que enviem para audiências negociadores preparados, e eu sinto que o Dr. Paulo vai colher bons frutos aqui em Sorocaba, porque a faculdade já está preparando esses negociadores, né? Essa é uma das maiores dificuldades que nós sentimos. Não basta nós termos mediadores e conciliadores preparados se nós tivermos advogados despreparados. E os senhores são, sim, essenciais para a administração da justiça, são, sim, essenciais para o trabalho da conciliação e mediação na justiça do trabalho. Entretanto, precisamos de negociadores preparados. Disposição em ouvir a queixa e afastar o conflito, reconhecer a importância do colaborador, conhecer o processo, isso é essencial. Tomar cuidado com as palavras, pedir desculpas se esse for o que precisa, quantas portas isso abre, não é mesmo? E, principalmente, trazer propostas de acordo adequadas ao momento da situação atual do processo. Há empresas que me dizem, não se preocupe com isso, excelência, eu trago sempre 80%. 80% do valor pode ser uma excelente proposta e pode ser uma péssima proposta de acordo, a depender do momento do processo. E a nossa resolução, que disciplina a atuação do Sejusc, prevê expressamente no seu artigo 17, isso a gente conta para todo mundo que vai conhecer o projeto lá no tribunal, uma possibilidade de aplicação de pena por litigância temerária, quando requerer audiência e não comparecer, requerer e não apresentar proposta, ou requerer e apresentar uma proposta em valor aviltante ou desproporcional à condição e à situação do processo. Isso porque toda essa estrutura que nós temos, que é uma estrutura maravilhosa para o uso dos senhores, é uma estrutura que custa muito cara ao Poder Judiciário do ponto de vista de recursos materiais e recursos humanos. E nós queremos que seja aproveitada e utilizada com muita responsabilidade. Assim, os senhores podem pedir a inclusão do processo em pauta, simples assim, listem os seus processos, mandem em planilha para os e-mails dos Sejuscs. Lá, ao final, nós pedimos para que seja distribuído esse folhetinho aqui, que dispõe um pouquinho sobre o que eu disse para os senhores aqui nesta fala, e tem também todos os e-mails listados para onde podem ser enviadas as listas. Ali eu pretendi destacar o e-mail de Sorocaba, mas na configuração ele ficou apagadinho, mas é sejusc.sorocaba@trt15.jus.br. E, encerrando, antes que me cortem a fala no microfone, deixo para vocês aí uma fala muito emblemática do Mandela: devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. A nossa esperança no futuro do judiciário está nesses novos advogados, nessa nova sociedade que nós estamos formando, tendente à pacificação e não à judicialização dos conflitos. Muito obrigada pela paciência. Doutora Kathleen, parabenizo pela brilhante exposição
e passo a palavra imediatamente ao doutor Ernesto Betti, que é advogado militante aqui em Sorocaba e tesoureiro da 24ª subseção da OAB. Tem a palavra, doutor. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o doutor José Otávio, cumprimentar a doutora Gisela, a doutora Kathleen, doutor Rogério. Gostaria de cumprimentar também todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar o meu presidente, Márcio Rogério Dias, a minha secretária adjunta, Maria Cláudia Tonhoque, e fazer um cumprimento especial à doutora Flávia Mendes. Sou testemunha ocular de quanto a doutora Flávia trabalhou nesses últimos dias para que esse evento hoje estivesse ocorrendo, com essa grandiosidade, com tudo ocorrendo dentro da conformidade. Meus cumprimentos, viu, doutora Flávia? Pois bem, como é bom voltar para a nossa casa, né? Há 16 anos atrás, eu saía desta casa formado e com uma certeza, eu queria advogar, né? Então é muito bom voltar aqui e para poder debater um assunto tão importante, né? Porque estamos hoje aqui porque a justiça enfrenta um grave problema, e um problema que reflete em toda a sociedade, e inclusive na classe dos advogados e das advogadas. Qual é esse problema? O crescente aumento das ações no Poder Judiciário tem levado com que a prestação jurisdicional, através do método de solução tradicional, ou seja, aquele da litigiosidade, onde o processo termina com a aprovação da sentença, após o cumprimento de sentença, não tem sido eficaz, não tem sido respeitado aí um tempo razoável para que aquela prestação jurisdicional seja entregue efetivamente ao jurisdicionado, ao cidadão, né? E já dizia Rui Barbosa que justiça tardia não é justiça, né? Um processo não pode se desenrolar por 6 ou 7 anos. Uma verba trabalhista, de verba rescisória, não pode demorar 6 ou 7 anos, ou 7 ou 8, para que aquele empregado, aquele trabalhador venha a receber. Ao mesmo tempo, uma empresa não pode ter uma decisão judicial atemporal, demorada, numa situação de perigo na sua porta, lá com um piquete, as pessoas não deixando os trabalhadores que querem adentrar trabalhar. Então, nós vemos hoje que esse crescimento das distribuições da ação tem causado um sério problema, né? Que a gente precisa encontrar uma solução. Adstrito a isso, nós temos ainda também, como a gente sabe, que nos últimos anos a Justiça do Trabalho vem sofrendo um corte orçamentário muito, mas muito agressivo. E a gente sabe que sem estrutura, sem mão de obra, não é possível fazer um trabalho digno, um trabalho eficiente, né? Nós sabemos, vivenciamos essas dificuldades que nos últimos anos vêm a cada vez mais se agravando. E isso vem gerando cada vez mais problema na ponta final, que é justamente o cidadão, que tem demorado muito tempo para ter aquele bem dele protegido, tendo uma resposta do Poder Judiciário. E aí nós temos que estudar e encontrar meios, alternativas para que essa prestação jurisdicional ocorra não só da forma tradicional, com a prolação de sentença, né? E uma grande forma que tem dado muito resultado é a autocomposição, o chamamento das partes para o diálogo, né? E essa solução, essa criação de método alternativo, na visão da advocacia, ela só vai obter êxito, ela só vai ser eficaz, ela só vai ter credibilidade reconhecendo que o profissional da advocacia é essencial na sua participação. Já é tempo da Justiça do Trabalho afastar o ius postulandi. Nós não temos mais possibilidades da litigância apenas sem a participação do advogado. Ainda bem que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na sua resolução, ele já traz um texto expresso, dizendo que no Sejusc a presença do advogado, do reclamante, é indispensável, sob pena de nulidade. Podemos avançar. Deveria constar que ela é indispensável para a presença de ambas as partes, demandantes e demandadas, porque sabemos também que muitas vezes o polo passivo da ação trabalhista é uma pessoa física,
não é uma grande empresa. Então, necessário seria que essa representatividade do advogado fosse indispensável, tanto no trâmite da negociação, da resolução tradicional, aquela onde haverá litigiosidade, haverá sentença, o advogado é indispensável. Ele está lá para dar justamente a segurança para o cidadão, para que o cidadão se sinta seguro e confortável, inclusive no Sejusc, para ele sentar e dialogar, ele falar, ele entender o que está ocorrendo ali e, inclusive, ter a segurança e ter a credibilidade de que aquela composição que ele ali está ocorrendo está preservando o seu direito. Porque, como muito bem dito aqui, muitas vezes você tem a certeza que você tem aquele direito, que a justiça está ao seu lado, mas a justiça formal, a justiça do processo, aquilo que você está lançado que será decidido, muitas vezes você não vai obter êxito. E quem tem a visão para alertar o cidadão dessa situação é o advogado, é a advogada. Então, a advocacia, doutora Kathleen, tenha certeza que ela já tem essa visão. A solução do conflito alternativo pela autocomposição, hoje é uma realidade na advocacia. Inclusive nós aqui da subseção local, nós já temos a comissão de mediação e arbitragem, que inclusive foi conduzida durante muito tempo pela doutora Karen Beth, minha contemporânea de faculdade, grande amiga, justamente porque nós entendemos que apenas a litigiosidade, apenas o procedimento de resolução de conflito normal, com sentença, não será possível a prestação jurisdicional digna que todo cidadão merece. Então, a advocacia está ao lado da autocomposição, entende que é necessário que haja uma mudança de paradigma, como dito pelo meu amigo Dr. Fábio Haddad. É necessário, sim, que todos mudem a visão, todos tenham uma consciência de que dialogar, olhar nos olhos, abrir o coração, é a melhor fase e a melhor oportunidade de solucionar o conflito, buscando, inclusive, o objetivo principal, que é a pacificação social. Muitas vezes, quando sai a sentença e há, inclusive, o pagamento ou o cumprimento da obrigação, o maior objetivo daquele processo não ocorreu, que é a pacificação social, porque aquelas partes ali envolvidas continuam litigantes no seu ânimo, no seu interior. Então, era isso que eu queria passar a palavra. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa mesa composta por grandes autoridades, grandes pensadores do direito, e tenho certeza que a advocacia está com os braços abertos para acolher todo e qualquer método de solução que traga uma prestação jurisdicional efetiva, célere, adequada e que preserve a cidadania de todos nós. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Ernesto, pela sua brilhante exposição. E eu, para encerrar esse painel, gostaria de fazer uma reflexão, né? Toda vez, se olharmos a sociedade, toda vez que velhas soluções não conseguem mais resolver novos problemas, surgem oportunidades de mudança. Eu penso que é exatamente nesse contexto que se insere esta política nacional do judiciário de solução negociada de conflitos. É preciso que nós tomemos consciência disso e que esta política seja, como vem sendo, implementada da melhor maneira possível, com pessoas capacitadas e com colegas empenhados em desenvolvê-la. Talvez pelo Estado brasileiro, o Estado organizado, ter chegado antes do que a sociedade organizada no Brasil, nós acostumamos, uma questão cultural, a terceirizar a solução dos nossos problemas para o Estado. Isso não é mais possível, né? Nós precisamos retomar ou construir uma cultura do diálogo e do entendimento para que nós não nos percamos como sociedade no ressentimento, porque isso reflete em todos os setores da nossa sociedade. A solução negociada de conflitos é muito oportuna para que nós possamos reverter esse processo, porque ela consegue atacar a origem
disso, que é a solução da lide sociológica, não só da lide jurídica. Nós costumamos, nas nossas decisões, resolver a lide jurídica. Todos nós, juízes, estamos cansados de fazer isso, mas nem sempre conseguimos resolver a lide sociológica. Eu parabenizo todos os integrantes dessa mesa pela exposição, doutor Rogério, doutora Gisele, doutora Kathleen, doutor Ernesto. Parabenizo os organizadores deste evento, o Comitê de Integração do Poder Judiciário em Sorocaba, a Faculdade de Direito de Sorocaba, os senhores estudantes, os senhores magistrados aqui presentes, enfim, todos que participaram efetivamente deste evento, e saio daqui com a impressão maravilhosa de que existe um consenso entre os diversos ramos do Poder Judiciário. Nós precisamos melhorar e aprimorar a nossa maneira de atuar, de solucionar os conflitos, e a solução adequada de conflitos é uma oportunidade de mudança. Bom dia a todos e obrigado. Está encerrado esse painel.